Não importa se é clássico ou hit, fique rap do dinamite. Bebo da água da vida, nem vem com alambique. Comi do pão verdadeiro e nunca mais tive fome. Andei com Cristo e vi quem que é o sujeito homem. Rap cristão. Rodrigão, você é um cara que com certeza entende rap cristão, né? Fala, Fernando. Cara, eu entendo um pouco, viu? Adoro sua modéstia. Já tem alguns anos de caminhada no rap cristão. Quantos anos, cara? Cara, nós começamos a fazer rap cristão em 2002. Foi quando surgiu o De Cristo. De Cristo, né? Esse ministério, você tem, então, há 18 anos, já é um jovem trabalhador, já. Já, cara, desde 2002, 18 anos de ministério, é isso aí, cara, já temos uma caminhadinha no rap cristão. Que bênção, cara. Como é que surgiu essa ideia? Então, cara, nós, no caso eu, né, eu sempre ouvi rap desde os meus 11 anos, gostava muito da cultura hip hop, comecei fazendo grafite e ouvia muito rap. E depois da minha conversão, cara, eu achei interessante a gente poder cantar rap, né? Então nós começamos a gravar algumas coisas, escrever algumas letras. A princípio, a gente não imaginava que seria algo tão sério e acabou acontecendo, cara. As coisas foram fluindo, a gente gravou algumas coisas e as portas foram se abrindo e demos a nossa contribuição aí para o cenário do rap cristão. Que da hora. Essa coisa de foi sem querer, eu sei bem como é que é, porque o Namor da Maçã foi mais ou menos isso. O ministério foi meio que sem querer. Eu tava colocando meus textos lá, coisa minha, e os xereta começaram a entrar, e Deus começou a usar, e foi bênção. E é legal, né, cara, a gente vê essa provisão de Deus, né? Com certeza. É um negócio que você faz assim, né, por amor. É uma expressão do seu coração para com Deus, e aí Deus fala assim, opa, isso aqui é legal, hein? Vamos dar um up nisso aqui, né? Realmente, cara. E a gente faz literalmente por amor mesmo, cara. Para você ter uma ideia, todos os nossos álbuns a gente disponibiliza gratuitamente, então videoclipe, álbum, singles, tudo disponibilizado gratuitamente. A gente começou o primeiro álbum e depois também os outros, a gente fez eles físicos, a gente dava nos eventos que a gente ia. Que legal. Isso foi mais ou menos o propósito que Deus colocou no nosso coração. Você falou que ali aos 11 anos você ouvia, eu preciso fazer essa pergunta, você tem quantos anos hoje, em 2020? Eu estou com 38 anos hoje, cara. 38 anos. Eu acabei de fazer 37, então a gente tá aí no mesmo caminho aí. A gente é mais ou menos da mesma data. Exatamente, 82, 83 eu. E nessa época, aí 18 não, 11, 12, essa idade aí, foi também que eu comecei a me interessar por rap, eu gostava, só que assim, eu não era cristão, né? Então eu ouvia lá o meu Racionais MCs, RZO e coisa do tipo. Sim. E depois, eu acho que inclusive você deve ter escutado também na época, né? Sim, ouvi muito Racionais, RZO, Taíde, DJ1, N de Naldinho, Facção N de Naldinho, verdade. Cara, ouvi muito rap, cara. Ainda ouço bastante rap, mas não com tanta frequência como na minha adolescência. Não, eu também tenho algumas músicas que eu gosto, que eu ouço. E agora, nesse ambiente cristão é legal porque você consegue produzir músicas com uma base teológica bem fundamentada, né? Isso, cara. Inclusive, depois de um tempo de conversão, né, quando eu conheci as doutrinas da graça e comecei a me tornar, vamos dizer, né, que o pessoal usa de rótulo de reformado, aí nós começamos a fazer um rap reformado, não poderia dizer isso, né? Mas a gente começou a fazer um rap reformado, trazendo mais doutrinas bíblicas e menos clichês, né, cristãos, legal. Que a gente vê muito no rap gospel também, mas a gente tentou trazer e tenta trazer mais doutrina para os raps, né? Então a gente tenta agora ensinar mais Bíblia através do rap e verdades bíblicas. Então a gente está agora caminhando nessa linhagem de rap. Você falou uma coisa fantástica. Nós procuramos ensinar Bíblia através do rap. Cara,
Essa é a função mesmo, né? Porque, assim, o rap, ele sempre vem com essa voz ou de protesto, ou de trazer uma realidade, né? Uhum. Como cristão, trazer essa realidade bíblica, né? Protestar, eu tenho talvez você conheça, mas chama A Graça da Garça, não lembro o nome da... Sim, Estratagema de Deus. Estratagema de Deus, ainda bem que você lembrou. Estratagema de Deus, essa música, A Graça da Garça, é muito legal, porque ela tem esse tom de que eu acredito é a raiz do rap, essa voz de protesto, né? É o protesto teológico contra os lobos no nosso meio, né? Uhum. Exatamente. E é legal, né? Porque o rap, ele é justamente isso, né? Esse som de protesto, a voz de quem não tem voz, né? E tem toda essa questão. Então, antes de conhecer a Cristo, a gente era muito voltado para protestar contra o sistema, né? Sim. Contra, talvez... e tudo aquilo que o rap corre atrás, o rap, vamos dizer, o rap secular. E que muitas vezes é causa nobre, que tem que ser feito, né? Sim. A gente, né, não desmerece algumas vertentes, né? Uhum. Mas hoje, com Cristo, a gente entende que o nosso protesto, muitas vezes, é contra o pecado, é contra falsos mestres, contra o nosso eu. Uhum. E aí a gente acredita que a forma da pessoa se libertar é somente através da palavra, né? Não tem outro jeito. Então a gente faz isso hoje pela graça de Deus também, que é trazer a Bíblia para dentro do rap. Muitas pessoas, eu sei que acabam tendo preconceito com estilos musicais, né, e ritmos, a gente até sofreu muito isso na caminhada. Imagina. Mas eu entendo que o ritmo em si não é profano, né? Mas a letra, ela é profana. Então, tem muita música rotulada gospel hoje, que é ruim, que não tem nada de bíblica, e muita música que é taxada de secular, e tem muito mais verdade bíblica do que música gospel. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com isso. Tem muita música com aquele esqueminha, aquela carinha de adoração, sabe? Aquela... E que aquela impulsividade da música tal, que a pessoa acha que é para adoração, mas que traz uma realidade completamente antibíblica que desconhece quem Cristo de fato é, né? Exatamente, tem muito isso. Agora, Rodrigão, onde que a galera pode encontrar aí a sua música? No Spotify, Deezer? Sim. Então, nós criamos um site onde nós centralizamos todas as informações do ministério lá. O pessoal que quiser acessar é www.decristορap.com.br. Lembrando que o D é um D mudo, então é decristορap, tudo junto.com.br. Lá as pessoas vão encontrar todos os nossos álbuns para download, os singles que nós lançamos, videoclipes, entrevistas, enfim, tá tudo lá, fotos dos eventos. Então o pessoal pode acessar lá. No Spotify eles conseguem encontrar também? Sim, no Spotify é só digitar Rodrigo De Cristo ou então De Cristo, vai encontrar algumas músicas nossas lá também. Não todos os álbuns, porque os álbuns mais antigos nós não conseguimos subir nessas plataformas ainda, mas já consegue ouvir algumas coisas lá sim. Bom, muito bom. Maravilha, então, já procura aí no Spotify, você que está no Spotify ou no Deezer, né, ouvindo esse podcast, já aproveita, enquanto você vai ouvindo, já dá um pulo, já salva lá para você escutar depois. Essas músicas aí com certeza vão não só abençoar a sua vida, como também edificar aí a sua fé. Beleza, mas agora, Rodrigão, chega de papo, porque meu nome é Fernando Ortega. E eu sou o Rodrigo Santos. E esse é o Não Morda Maçã Podcast. Quais os efeitos da pornografia na sua vida? Começando aqui mais uma edição do Não Morda Maçã Podcast, e essa edição é algo que eu tinha pensado já há muito tempo. Muitas pessoas vêm me procurar via Instagram, via Facebook e até pessoalmente a respeito deste assunto.
E, como eu não queria preparar algo do nada, colocado assim, montado de qualquer jeito, eu queria montar tudo certinho. Agora só que eu estou conseguindo trazer para vocês esse assunto que é a pornografia. Muitas pessoas têm esse problema, são viciadas nisso, são escravizadas nesse mal e acabam sofrendo sozinhas por causa da vergonha, por causa da culpa, por causa de todo um mal que ela traz. E aqui eu tô com meu parceiro Rodrigão. Se você não conhece Rodrigo Santos, ele também é colunista do Ministério No Amor da Maçã, no nosso site, namordamaçã.com. E eu trouxe então o Rodrigo para a gente trocar uma ideia a respeito dos efeitos da pornografia na nossa vida, né, Rodrigo? É isso aí, fala Fernando, fala ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui hoje para a gente tratar desse assunto tão importante e muito pouco falado no meio cristão. Vamos falar sobre isso e esperamos que você possa ser aí edificado e ajudado de alguma forma. Cara, isso é impressionante, Rodrigo, porque é um assunto que, cara, assim, 99,9% das pessoas, especialmente homens, digamos, né? Eu posso dizer dos homens, se depararam com esse problema e é pouco falado, né? Poucas pessoas falam a respeito desse assunto. Até isso é uma coisa muito estranha e por isso que a gente quer escancarar aqui de uma forma franca, de uma forma aberta, trazer um entendimento. Se você está ouvindo esse podcast e está com essa luta, saiba que não é só você que tem essa luta. Muitos e muitas pessoas, né? Porque às vezes quando fala pornografia, as pessoas acham que é só o homem que tem a dificuldade. Obviamente que o Rodrigo e eu, como homens, a gente pode falar melhor para o homem, né? Como que é essa luta. Mas tem muita mulher também que passa por essa dificuldade. Inclusive, a gente vai ver aí num próximo podcast de trazer uma mulher também para estar falando com a gente a respeito do assunto. Porque, né, Rodrigo, não vai ser só esse podcast, vai ter mais episódios desse assunto, né, Rodrigão? É isso aí, a galera fica ligada que nós temos pensado em trazer bastante informação, ajuda, auxílio, e em cima disso que você falou, Fernando, eu acho legal que nós costumamos sempre, quando nós estamos conversando com os jovens e os homens da igreja, nós costumamos dizer que 90% das pessoas já tiveram algum contato, né, com a pornografia e com a sexualidade, e as outras 10%, se falarem que não, estão mentindo. Então, praticamente, ou ainda vão ter, acabam, né? Ou ainda vão ter. Então, nós temos que lidar com isso, a igreja precisa lidar com isso. Até porque a gente vive num meio onde a mídia ataca a gente nisso, né? Então a gente tem filmes e seriados, novelas, enfim, propagandas que falam muito, eles atacam a gente o tempo todo nesse assunto, né, Rodrigo? A sexualidade hoje, ela tá muito aflorada, né? Muito ainda mais no Brasil, né? Muito no Brasil. Nós temos alguns amigos no exterior e, infelizmente, cara, a visibilidade que o Brasil tem, muitas vezes fora, é de um país onde as mulheres são vulgares ou existe essa sexualidade muito aflorada, e a gente vê muito isso, né? O Brasil acaba tendo essa má fama de ser um país onde a sexualidade é muito aflorada. E a gente vê isso em novela, em seriado, em filme. O próprio carnaval, né? O carnaval, que é terrível, né? Uma festa totalmente da carne, né? Como o pessoal diz, e onde acontecem muitas coisas voltadas a isso também, né? Inclusive, como a gente falou aqui, filme, seriado, em tantos lugares, essa facilidade, o acesso é absurda hoje em dia, né? A gente que é mais velho, né, Rodrigo? Aí nos anos 90, inclusive no podcast anterior eu falei um pouco de como que era comemorado os aniversários nos anos 90, mas essa área, nos anos 90, era difícil, porque eu lembro, por exemplo, para você ter acesso à pornografia, uma revista pornográfica, acesso a Playboy, você tinha que passar o carão, você tinha que ter, primeiro, 18 anos, para poder chegar numa banca para poder comprar, porque caso contrário, não tinha como, né? Tinha muito isso, né? Você tinha que ter toda uma estratégia, né, para conseguir acessar a pornografia. Ou você tinha que conseguir, de alguma forma, essa revista, ou ter um amigo maior de idade que ia lá, comprava,
E aí você tinha só aquele material, né? E aí era um processo meio que de espião, né? Você ia, pegava a revista, chamava os seus amigos e tinha que ver escondido. É muito diferente hoje, né? Hoje é tipo hoje não, né? Na época era tipo um mercado negro, né? Você tinha que ter os contatos certos para poder ter acesso a isso. Então era muito mais difícil. Hoje você tem a distância de um celular, né? Tá na palma da tua mão isso. Com a chegada, né, da internet, isso acabou facilitando muito, né? Porque, igual nós falamos, antigamente, para você assistir alguma coisa ou ter o contato, era muito mais difícil. Hoje, a pessoa, o jovem, primeiro que o jovem e o adolescente, ele já tem um contato com o celular muito cedo, né? Na verdade, até as crianças, elas já estão nessa geração que eles falam, né? A geração da tecnologia. Posso falar da minha filha. Minha filha vai fazer 1 ano agora, dia 12 de setembro, e ela pega meu celular, vê meu celular vacilando, ela já vai com o dedinho, já mexe, cara. Essa geração é completamente diferente. E é impressionante como eles conseguem. Eu ainda não tenho filhos, mas eu tenho um sobrinho, cara, que é pequeno, bem criança, ele sabe baixar joguinho, sabe jogar. E infelizmente hoje, assim, antes nós precisávamos conectar na internet, né? Hoje não, hoje nós já estamos conectados. A sexualidade está tão aflorada que você acessa um site esportivo hoje. Exatamente. E aí surge um pop-up de uma mulher seminua, então... Exatamente. É uma coisa que eu sempre falava quando no tempo que a gente podia sair e ver as pessoas, né? Não nessa pandemia, mas quando eu viajava ministrando e falava a respeito do assunto, eu falava justamente isso. Você vai acessar lá um site de esporte para ver os jogos e tudo mais, tinha lá a musa do Brasileirão, tinha não sei o que lá, a princesa do biquíni, sei lá o que, né? Então, você é bombardeado de todo lado. Inclusive, eu toquei nesse assunto aí, agora a gente está com um agravante, né? Que agora nós estamos em pandemia, ou seja, tá todo mundo preso, ou deveria estar, né? Em isolamento dentro da sua casa, saindo para o necessário, né? Então imagina só, o jovem solteiro com os hormônios à flor da pele, espirrando hormônio, desejando ter uma relação aí e ainda ser bombardeado de todo lado, mídia é meio desleal e ainda o cara tá na pandemia em casa. A luta é grande. A luta tá pesada. Então, eu acho que é um momento realmente mais do que propício. Quer dizer, sempre foi, mas agora está sendo cada vez mais necessário, porque nesses tempos aí é muito complicado mesmo. E a gente queria falar aqui a respeito do efeito, né, como é o título aí do podcast, como a gente falou, vai ter vários outros episódios do assunto, mas nesse aqui a gente queria tratar um pouco do efeito que a pornografia faz na nossa mente. E para começar, a pornografia, ela dá uma overdose praticamente, né, Rodrigo, na nossa dopamina, que é aquela sensação de prazer, né? Aquela sensação de bem-estar. Realmente. E é muito interessante, a gente estava conversando sobre isso nos bastidores, né? E você estava falando comigo que você viu algumas reportagens sobre o efeito que ela traz no cérebro. E há um tempo atrás nós ministramos alguns estudos para os jovens da nossa igreja justamente sobre esse tema. E nós falamos sobre isso também, né? Que são os efeitos que a pornografia traz. O ato da pornografia, né, que acaba gerando uma das consequências, que é a masturbação, né? E aí os efeitos que ela traz no cérebro, e são efeitos devastadores, não é brincadeira, são efeitos devastadores. A ponto de viciar a pessoa literalmente ela fica escrava, né? Ela não consegue não fazer, né? É o que Paulo fala na carta aos Romanos, né? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aqui cabe um parênteses, porque as pessoas elas acham que Paulo estava falando isso com relação a ele mesmo. Paulo ele não estava falando, porque às vezes
usa isso como muleta, sabe, Rodrigo? Ah lá, tá vendo? Até Paulo, cara, né, um dos maiores crentes da história da Bíblia, ele falava isso: o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero, eu acabo cometendo. Mas no contexto desse texto, ele está falando sobre o homem carnal, não sobre ele. Exatamente. Então, esse vício, ele leva a isso. Você não quer cometer a masturbação, você não quer chegar a ver um site pornográfico, mas você acaba indo, né? Porque está aí no homem carnal, né? E lembrando que os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e tudo que é feito sem fé é pecado. E esse vício da pornografia, olha só, eu peguei uma comparação com a cocaína. Com a cocaína, o que ela faz? Ela enche você de dopamina, exigindo cada vez mais e mais. Então ela traz essa dopamina, que como a gente falou, não sei se você que está ouvindo sabe o que é dopamina, mas basicamente é uma sensação de bem-estar, de prazer, né? Ela enche você com essa sensação, mas quando ela acaba, você precisa de mais. Ela acaba, ela corta o barato ali. Por outro lado, a heroína, o que ela faz? Ela é feita de ópio e ela traz esse efeito relaxante. E a treta é que a pornografia, ela junta os dois, cara. Ela tanto traz essa explosão de dopamina, né, quanto ela traz esse relaxamento. Então ela é altamente viciante. E é por isso, cara, que nós vemos, hoje em dia, né, nós olhamos os noticiários e vemos tantas pessoas e tantas notícias de pedofilia, e se a gente puxar o histórico dessas pessoas, a gente pode ver que eles iniciaram na pornografia, né? Uhum. Eu estava vendo algumas matérias, inclusive de uma pessoa famosa que foi pega na pedofilia há pouco tempo atrás, e no relato ele dizia isso: ele começou com uma pornografia, e aquilo chegou um tempo, já não satisfazia mais, e ele teve que ir aumentando essas doses, né? Sim. Por isso a gente vê a pessoa, às vezes ela começa com uma revista, exato. A revista já não vai mais suprir, aí ele vai para um vídeo, depois o vídeo, aquilo já não, o que é natural já começa a ficar não mais natural, e ele já começa a buscar... Essa sensação de recompensa vai ficando cada vez menor, né, Rodrigo? E aí ele tem que buscar sempre mais, né? Então é o que acontece. Um abismo vai chamando outro abismo, né? Isso, a pornografia, ela destrói a vida da pessoa, ela acaba destruindo a vida da pessoa. Exato. Não, e tem um detalhe, né? Porque a gente falou aqui cocaína, heroína, pode usar até outras drogas químicas aí. Só que uma coisa, a droga é uma química que você fica esqueci o nome, o termo. Nas clínicas de reabilitação. De recuperação, de reabilitação, você vai se desintoxicando dessa química. Só que aí, e a imagem? Como é que você faz? Porque ela fica gravada na mente, né, Rodrigo? E eu penso que é por isso que os homens, a mulher também tem um problema com a pornografia, mas se a gente pegar em questão de porcentagens, é bem menor que o dos homens. Por quê? Porque o homem, ele é atraído pelo que ele vê, né? E a mulher, ela é atraída pelo que ela ouve. Por isso a gente vê muito cara feio com mulher bonita, porque às vezes o cara tem uma boa conversa. Mas o homem, ele é atraído pelo que ele vê. Por isso a sexualidade, ela é muito aflorada no homem, quando ele vê mulheres seminuas e tal, e é isso que a mídia investe. Porque a visão, o que o cara vê é o problema. Exato. E por isso a gente dificilmente esquece de imagens e situações que nós vimos há 10, 15 anos atrás, 5 anos atrás, porque é difícil a gente tirar, né, desintoxicar essa imagem que nós tivemos. Exato. É só você, ouvinte aí, você que está ouvindo, é só você pensar nas coisas marcantes da sua vida, cenas marcantes que aconteceram com você. Geralmente, essas cenas, elas estão vinculadas a uma emoção. Então, é quando você fez aniversário e aí tem aquela emoção. Quando você, de repente, ou uma emoção positiva ou uma emoção negativa, né? Um acidente, você lembra perfeitamente do acidente. Porque essas imagens, elas impregnam, elas ficam praticamente tatuadas na nossa mente, na nossa lembrança, porque elas vêm, não só a imagem, mas elas vêm acompanhadas de uma dose de emoção.
E a pornografia, ela faz isso. Ela gera essa emoção e a imagem junto. Então ela fica gravada ali na mente. Então, olha só como é horrível isso, né? Por isso que, inclusive, em Mateus capítulo 5, verso 28, Jesus ele já adverte que só de olhar para uma mulher com uma intenção impura já adulterou no coração. Então, olha só como a Bíblia, já lá atrás, ela já tinha essa ciência, né, de como a gente funciona. Esse vício, como ele acontece na nossa vida, né, Rodrigo? Exatamente, ô Fernando. E em cima disso, cara, eu me lembrei de uma coisa que o autor de um livro chamado Desintoxicação Sexual, o nome dele é Tim Challies. Esse livro ele foi lançado pela Vida Nova, inclusive indico para você, ouvinte, recomendamos, ele é muito bom. Eu comprei ele pelo Kindle. Se você tem o Kindle, que é aquele dispositivo da Amazon, você baixa no seu Kindle, você pode ler e é baratinho, viu? É super barato. Cara, o livro é barato, o livro é pequeno, é bem pequeno, e ele é certeiro. Ele é um livreto praticamente, e ele é muito bom. Inclusive, eu tô aqui no site da Amazon, patrocina nós, Amazon, né? Mas, ó, no Kindle tá R$10 e no livro físico tá R$22. Então, ó, é baratinho, um livro que pode te ajudar muito. Então, esse livro super indicado, né, Rodrigo? Cara, é muito bom esse livro, vale a pena o investimento. É uma das ferramentas aí, né, para que você possa lutar contra a pornografia e se desintoxicar dela. Então, recomendamos. A gente vai chegar logo nessa parte de te ajudar. A gente está aqui explanando os efeitos, mas a gente fica tranquilo, você está ouvindo aí, a gente vai chegar no ponto de te dar uma força aí nisso. Lembrando também, cara, que o vício, ele se instala mais facilmente no jovem e no adolescente, porque o cérebro, ele está passando por essas transformações. E é justamente o momento onde a gente é mais bombardeado com isso, né? E une-se a isso a questão dos hormônios também, né? Do jovem estar se conhecendo o seu corpo. E aí você imagina a estrutura que já é amada, né? O jovem, ele já está crescendo, a sua mentalidade mudando, ele está recebendo muitas informações. Exato. E aí, às vezes, ele está sendo pressionado pela sociedade, pressionado pelos amigos de escola, pressionado por todos os lados. E aí ele começa a receber esse bombardeio e aí vai moldando a mente desse jovem em cima dessa situação específica. E olha só, eu peguei aqui uma reportagem do Wall Street Journal, uma professora de psicologia da Universidade de Princeton, chamada Susan Fiske. Ela usou exames de ressonância magnética para analisar homens enquanto eles assistiam filmes pornográficos. A atividade do cérebro dessas pessoas, ela revelou que esses homens passavam a olhar as mulheres, olha só, mais como objetos do que como pessoas depois de assistirem a esses filmes compulsivamente. Então, assistir pornografia frequentemente, ela redefine o padrão mental, mudando completamente as preferências e criando necessidades de um estímulo que ela é incapaz de ser saciado na vida real, né? Ou seja, ele começa, você assiste aquilo e a sua mente ela vai tomando a forma daquilo, né? Então, eu costumo dizer na minha época, quando eu mais jovem, né, na época passava pânico, né? A gente falou já de mídia, mas passava pânico. E aí sempre tinha aquelas mulheres lá de fio dental e tudo mais. E aí eu falava pros caras, mano, você fica assistindo isso, você começa a ver essas mulheres e padronizar, a sua mente começa a padronizar isso, ter como padrão. E você não aceita menos do que isso. E aí você vai correr atrás de coisas que corroborem com isso, ou seja, vai para filmes pornográficos e você começa a assistir aquilo e posições e situações e sensações, tudo aquilo traz em você um formato, ele começa a trazer um manual na sua mente de como essa parte sexual ela é feita, e aí começa a estraçalhar a visão do sexo criado por Deus, né, Rodrigo? Exatamente. Cara, aqui a gente toca num ponto que é muito, muito sério, porque
quando a pessoa ela se entrega à pornografia, ela vai ter justamente isso, ela vai ter toda a percepção de sexualidade dela alterada. Sim. Ou seja, a visão dela passa a ser moldada pelos profissionais da indústria pornográfica. E aí está o perigo, porque é como se nós emprestássemos os nossos olhos dos diretores pornográficos. E aí a gente começa a enxergar as mulheres não mais como pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, ou as irmãs da nossa igreja como irmãs na fé. Isso. Nós começamos a observar as mulheres e enxergar elas somente como objetos. Pessoas que vão nos saciar de alguma forma. E aquelas cenas, as cenas e corpos começam a criar na nossa mente um padrão. Então, se sai daquele padrão, você já rejeita. É um padrão já estabelecido na sua mente, né? Daquilo ser prazeroso para você. E aí você acaba querendo levar isso na sua vida, e isso vai destruindo a sua vida. Tem um livro de um psiquiatra chamado Norman Doidge, chama Reconstrução do Cérebro. Ele relata dos pacientes dele que eram viciados em pornografia que conseguiram superar esse vício. E ele diz nesse livro o seguinte: a plasticidade cerebral faz do cérebro criar novos padrões de excitação, substituindo as antigas preferências, incluindo namoradas e esposas. Ao parar de buscar a pornografia na internet, o apetite por esse novo padrão desaparece. Ou seja, ele cria, quando a pessoa assiste isso, ela começa a criar um padrão na mente, um molde para aquilo. É como você nasceu na Inglaterra, Estados Unidos, a sua cabeça ela vai se acostumando a ouvir o inglês e naturalmente você ouve e precisa escutar inglês para poder compreender. Na Espanha, no Chile, a mesma coisa, só que com espanhol. No caso, na parte sexual, você vai recebendo aquilo e você começa a padronizar e só se sustenta, só se sente satisfeito quando aquela situação acontece, só que é um conto de fadas, né? E aí o cara, ele se conforma a esse padrão e vive em cima desse padrão. Aí o que acontece? O cara casa e aí quer levar esse padrão para dentro de casa. Então, em vez de ele querer ter uma esposa, ele vai querer ter uma atriz, porque, obviamente, tudo aquilo é teatral. Um vídeo pornográfico, ele é completamente teatral, ele é produzido, né? Então, ele tenta ver isso na sua casa, em seu casamento, e, cara, isso destrói o casamento. Porque ele vai querer replicar, né? Tudo aquilo que ele começa a ver nos vídeos, ele vai querer replicar dentro de casa. E aí caem vários problemas no egoísmo do homem, tratar a esposa somente como objeto. E se você, ouvinte, puder procurar relatos de ex-atores e atrizes pornográficos, como é triste, porque eles são praticamente objetos mesmo, eles são usados, eles fazem, e como o Fernando bem disse, ali é um teatro, é uma situação que é irreal, ou seja, tudo aquilo que você vê ali, você não vai conseguir replicar dentro, é fake. Então, se você põe um padrão que primeiramente é um padrão antibíblico e tenta reproduzir isso, certamente você vai causar problema nos seus relacionamentos, problema nos seus relacionamentos familiares, no seu relacionamento conjugal. Se você ainda não é casado, provavelmente você vai colher isso depois no seu casamento. Com certeza. Então, é bem delicada a situação. Pois é, e aí a mulher, ela se sente profundamente ofendida e traída, né? E também, ouvinte mulher, entenda que são dois homens falando, tá? Então por isso que a gente acaba puxando um pouco pro nosso lado, né, Rodrigo? Mas do lado da mulher também, ela acaba levando coisas irreais pro casamento, né? E obviamente o homem se sente traído, vai se sentir menosprezado, aí acaba trazendo para ambos, né, uma expectativa irreal do sexo, né? Sim. Trazendo essa expectativa que jamais tem como ser suprida, por causa justamente dessa overdose
de dopamina, que acaba acontecendo na nossa vida e esse vício que vai acabar destruindo. E um efeito na sua vida pessoal, você se torna uma pessoa mais irritada, a sua ansiedade vai lá em cima, você fica alienada das coisas, você quer logo ir, quer sair do seu trabalho, ou às vezes, eu estava conversando com alguns jovens e eles falaram, isso aí a melhor coisa é ocupar a mente. E eu falei, realmente, você tem razão. A melhor coisa é você ocupar a mente, tentar fazer exercício, coisa do tipo. Isso ajuda bastante. A própria palavra diz, né? Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, etc, etc. Nisso pensar. Mas tem um cara que ele é escravo disso. Uhum. E aí ele sempre vai achar um momento, uma situação. Tanto que me relataram já, veio o relato para mim de um cara que ele tinha tanta dificuldade nisso que no trabalho ele ia ao banheiro a fim de se masturbar. Olha só a loucura. Porque o cara estava extremamente escravizado daquilo. Vai escravizando a pessoa a um certo ponto que ela já não consegue mais se controlar, né? Pensa, o cara tá no trabalho. Exato. E aí ele rouba o horário do patrão dele para poder satisfazer aquele desejo dele. E a gente não pode esquecer também que o sexo é algo bom. O sexo foi criado por Deus. Exato, bem lembrado. Cara, sexo é algo bom, mas ele foi criado por Deus para ser vivenciado dentro dos limites que o próprio Deus impôs, né? A gente não pode distorcer, porque é isso que o pecado faz, né? Ele distorce aquilo que Deus criou bom. E dentro desse sistema pornográfico, a gente pode até listar algumas coisas. Por exemplo, o sexo, ele é algo terno, né, de ternura. Sim. Mas dentro da pornografia é um ato de violência. Exato. O sexo, ele não é fundamental no casamento, mas na pornografia ele se torna algo fundamental, porque o fim ali de tudo é somente o ato sexual e mais nada. O sexo é algo doce, foi criado para ser vivido entre duas pessoas que se amam, para completar ali o amor dessas pessoas, né? Elas se tornam um. Mas dentro da pornografia é algo humilhante, é algo degradante. Sim. O sexo é um ato de doação, né? De satisfação. O homem satisfaz a esposa e a esposa satisfaz o marido. Mas na pornografia não, cara. Você extremamente vê que o cara, egoísta, quer somente, né? Se satisfazer. Sim. É egoísta. E o sexo, ele tem os seus limites. Mas o sexo na pornografia, ela zomba dos limites que foram estabelecidos por Deus. Porque aí a gente já vê bestialidade, a gente vê sexo de troca de casais, de grupos. Então a gente vê que zomba daquilo que Deus criou como algo bom. Acaba cegando, né? Eu lembro que eu conversava, inclusive, ali quando a gente já estava de data marcada, né, pro casamento, semanas antes, conversando já um pouco a respeito do assunto com a Fran, a gente conversava como essa seria uma situação, a relação sexual seria algo muito mais do que o prazer, seria algo literalmente divino. Né? Exatamente. Algo criado por Deus, sabe? E é engraçado, olha como a gente tem a nossa mente realmente machucada com isso, porque o fato de eu falar o sexo é divino, ele pode ser compreendido de uma forma puramente prazerosa, como se o divino fosse prazeroso. Sabe quando você come uma torta e fala, nossa, essa torta tá divina. Mas você não tá falando ao pé da letra, você tá falando pelo prazer que você está sentindo, né? É como se fosse a figura de linguagem. E eu não tô falando como figura de linguagem, eu tô falando ao pé da letra. O sexo, ele é divino, é algo criado por Deus. Né? E tudo que Deus criou é bom. Exatamente. Então, exatamente. Por isso que a gente tem que se desintoxicar disso. E agora entrou um momento que a gente vai agora buscar te ajudar. Lembrando que a gente vai gravar mais episódios falando mais a respeito disso. Nesse episódio a gente queria trazer um pouco mais a respeito do efeito que esse lixo acaba fazendo na vida daquele que acaba sendo escravizado. Agora a gente quer falar um pouco, dá para resumir talvez em uns 4 passos aqui, né, Rodrigo? Que a gente fez aqui. O primeiro deles é confissão.
a confissão, né? Como é importante a confissão, né, Rodrigo? Cara, e a gente imaginar que esse pecado é um pecado bem vergonhoso, né? Por isso a gente não vê tanta confissão. Normalmente, quem pratica isso... Traz culpa. Traz muita culpa e traz um peso. E é algo que é vergonhoso. Diferente de outros pecados que parecem ser mais fáceis de serem confessados, né? Então, esse pecado, ele traz mais culpa. E aí faz a pessoa se sentir culpada por não conseguir vencer e por não conseguir se abrir. Então, o primeiro ponto é confessar. Isso já vai tirar um fardo das costas. E se você já está sentindo um desejo de já se confessar, já enxerga isso como um sinal da graça de Deus. Isso é muito bom. Exatamente. É a graça de Deus, é o Espírito Santo, como a palavra diz, o que convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele tocando, alcançando o seu coração para que gere essa confissão. E essa confissão, como a própria palavra diz, confessai as culpas, os pecados uns aos outros para que sareis. Então, como a gente precisa, como é importante essa confissão, obviamente, a Deus, com o coração arrependido, que é o processo do Espírito Santo em nossa vida, e chegando na confissão. Mas, aí posso até dizer aqui o passo 2, não é para qualquer pessoa que a gente deve confessar, né, Rodrigo? Exatamente. O ideal seria a gente procurar, né, um cristão maduro, talvez o seu pastor, procure o seu pastor, converse com ele. Se caso você não tem tanto acesso, ou seja um pouco mais difícil, procurar alguém maduro na fé, algum irmão, né? Se você for homem, algum irmão maduro na fé, que possa te ouvir, orar com você, te aconselhar. E se você é uma irmã, procurar uma irmã e confessar também esse pecado, é muito importante. Isso é muito importante que você falou. Mulher confessa para mulher, homem confessa para homem. Pelo amor de Deus, né? Não vamos inverter as ordens para a gente não ter problema. Isso é algo inegociável. Então a gente já é bom a gente deixar isso bem claro também. Mulher confessa com mulher, homem com homem. Isso. Uma coisa interessante que eu fazia também, eu conversava muito com meus amigos. Eu lembro uma vez, eu tenho um amigo que é aqueles amigos mais chegados que irmãos, e eu fui me abrir com ele e ele falou, cara, é engraçado, né? Porque a gente acha às vezes que só a gente passa por isso. Aí eu fui me abrir com ele, falei, cara, tô tendo essa dificuldade, assim, assado. E ele, caramba, ele deu aquele suspiro, sabe? Parece que tinha corrido uma maratona. E fez, né? Nossa, não acredito, você também passa, eu também tô passando essa dificuldade, cara, vamos morar junto. E aí a gente descobriu mais outros 2 irmãos e a gente montou um grupo, cara. Um grupo dos 4 amigos que toda semana a gente conversava abertamente. Cara, e aí, como é que você tá? Você tá bem? Cara, venci, não venci, pô, vamos orar, confessa que vamos orar, vamos fortalecer e tudo mais. Isso ajudava bastante também. Cara, isso ajuda muito. Isso demonstra humildade, né? Da nossa exatamente. Parte, poder, porque é humilhante, né? É humilhante. Não, e eu fico pensando, Rodrigo, imagina por exemplo, o líder de louvor, aquele cara que toca guitarra, o cara que tá na plataforma e ele fala, putz, eu tô com essa dificuldade, tô com essa luta, eu vou contar pra quem? Como vão me olhar? Vão olhar pra mim? Nossa, você que é espiritual, que é isso, né? Então tem esse problema, né? Tem. Às vezes, e por ser justamente essa coisa vergonhosa, e às vezes a pessoa ela tem alguma posição dentro da igreja, né? Exato. E aí a gente cai num outro problema que as pessoas às vezes acham que porque a pessoa ela tem um ministério de mais evidência, que ela não passa problema, né? Que ela não passa tentação, mas passa. Ninguém é super-homem, né? Todo mundo tem as suas dificuldades, talvez não seja pornografia, ou talvez seja, mas todos têm Todos têm. Tendão de Aquiles ali, né? A sua fraqueza. E confessar é o que a Bíblia ordena, né? Que a gente confesse e prestar conta. Por isso, a igreja é importante, né? Você fazer parte de um corpo onde você presta conta. Isso é saudável. E isso é muito bom para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente possa caminhar na fé, um ajudando o outro, um dando suporte para o outro. E eu achei fantástico isso que você falou, cara. Tem os seus amigos chegados, onde você vai sentar e vai falar pro cara, eu tô passando isso, essa semana eu me irritei, essa semana eu tive esse problema, eu tratei mal minha esposa. E ter
tranquilidade de que você não vai ser julgado, mas você Exato. vai ter a empatia da pessoa para orar com você e falar, cara, eu também passo por isso. Então vamos orar você vai vencer, vamos junto, entendeu? Sim, isso é extremamente importante. E aí, o que a gente falou aqui nesse podcast, a gente falou bastante sobre o efeito dele na nossa vida, no sentido, ali, falamos sobre a dopamina, como isso interage, uma parte até ligeiramente científica, bem ligeiramente científica, a gente está longe disso, né, Rodrigo? Não é nem a nossa intenção por a gente não ter esse métier, a gente não ter essa cancha para poder falar. A gente nem tem essa pretensão, né? Nem tem essa pretensão. A gente teve que estudar bastante para trazer essas informações para vocês, do efeito dela no nosso cérebro. E vocês repararam que várias vezes a gente aqui falou, ela vai moldando a nossa cabeça, moldando o nosso pensar, ela vai trazendo um padrão que a gente sempre vai aceitar, esse padrão que é completamente contrário ao padrão de Deus. E qual texto, Rodrigão, que a gente pode trazer falando a respeito de padrões mentais e moldar a mente? Cara, a gente não pode esquecer Romanos 12:2. Onde vai falar para a gente transformar pela renovação da nossa mente. A Bíblia, ela é fantástica, Graças a Deus que ele deixou a sua palavra para nós. Graças a Deus. Porque o segredo, ele está na mente. A gente costuma dizer, e a gente conversando com os jovens, a gente estava falando para eles o seguinte, o ato em si é só o resultado daquilo que a pessoa já perdeu lá na mente. Então, o ato de assistir a pornografia ou de se masturbar, o ato em si não é o problema principal. O problema principal é quando ele cedeu a isso lá quando a mente dele já foi vencida. Por isso a gente precisa transformar a nossa mente, encher a nossa mente com a palavra. Exatamente. E esse ponto que você falou, cara, é muito perfeito. Porque se a gente for em Tiago, capítulo 1, ali, vamos ler aqui a partir do 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Lembrando que amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. É aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, entendam bem o que é amar ao Senhor aqui. Verso 13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, Deus não prepara arapuca para ninguém, né, nessa situação. 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, seduzido pela sua própria concupiscência, ou seja, quando ele é seduzido pelo seu desejo mal, pelo desejo carnal. E aí, exatamente o que você estava falando aqui. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. Então, ou seja, o ato é o que dá luz ao pecado, mas a concupiscência já foi concebida antes. Né? E aí, o pecado sendo consumado gera a morte. Então, como o Rodrigo bem trouxe aí o verso de Romanos 12:2, não se conforma, ou seja, tomar a forma, não toma a forma deste mundo, mas se transforma. Você vê que as duas palavras carregam o forma. Um é se conformar, ou seja, tomar a forma. E o outro fala para você mudar a forma de pensar da sua vida. E como isso? Através da renovação da sua mente. E isso vem através da Escritura Sagrada, coisa que vocês sabem que costumeiramente eu bato aqui na tecla no podcast. Como diz em Colossenses capítulo 3, verso 16, habite ricamente a palavra de Cristo em vós. E aqui a gente pode lembrar também, eu acho que o resumo para a gente se libertar desse pecado, Rodrigo, a gente encontra em Gálatas no capítulo 5, verso 16, que diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então o que a gente precisa para vencer isso não é na nossa força, não adianta a gente ficar apenas correndo. A Bíblia sempre fala para a gente correr disso, né? E é interessante, Rodrigo, porque a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo a gente pode peitar,
Mas isso aí, a Bíblia diz, foge dos desejos da mocidade. Então, a solução é a gente andar em espírito, né, Rodrigo? É isso, é expor ao máximo que você puder a palavra de Deus. Então, procure ler a Bíblia sistematicamente, estudar a palavra, muda, né? Troca a mentira da pornografia pela verdade da palavra. Então, seja exposto à palavra, procure alguém para você confessar os seus pecados, né? E aí a gente tem que lembrar também que é uma batalha, né? É uma guerra. Exato. A luta, ela é constante, talvez ela vai ser até o final da vida. Então não se preocupe também se no meio dessa batalha você ter algumas recaídas, o que acaba sendo também normal em algum sentido, não que você vai fazer isso deliberadamente. Então, não usa isso como desculpa, como muleta, né? Exatamente. Tem que ser algo, se acontecer... É um deslize, não é uma... não é um deslize, não é uma preparação. Né? Isso, exatamente. Então a gente tem que lembrar que é uma guerra, é um processo. Então se você decidiu a partir desse podcast, cara, eu vou lutar contra isso, eu vou entrar nessa guerra, lembre-se, é uma guerra, é uma luta. Pode ser que isso seja a longo prazo, você precisa se expor à palavra, procurar alguém, e lembrar que ser liberto e permanecer liberto são coisas diferentes. Mas exatamente. Eles vão envolver o mesmo processo. É preciso primeiro se arrepender, se despir do velho homem e se revestir do novo. Seja cheio do Espírito Santo. E Efésios capítulo 5 vai dizer que a gente é cheio do Espírito Santo cantando salmos, hinos. A gente vai congregar. Na meditação da palavra. Medita na palavra, ouça bons pregadores, bons pastores. Mantenha sua comunhão com ele. Mantenha a comunhão e, muito importante, concentre-se na obra consumada de Cristo, aquilo que Cristo já fez na cruz. Essa é a boa notícia para nós. Esse é o consolo que nós temos. O sangue de Cristo, ele foi derramado para pecados como esse. Esse pecado não é um pecado que não pode ser vencido. Pelo contrário, ele pode ser vencido sim. Concentre-se naquilo que Cristo fez, né? O poder do Espírito Santo foi dado para nós para vencer esse tipo de pecado. Então, sim, se envolva com Deus o máximo que você puder para ser liberto dessa desgraça que é a pornografia. Ao ponto mais literal da palavra, desgraça, né? Porque isso realmente, ela acaba destruindo, muitas pessoas acabam até abrindo mão de ministérios por causa disso. Exatamente. Então, meu querido, minha querida, saiba que você está numa batalha, e essa batalha aí, como o Rodrigo bem disse, essa luta, infelizmente, a gente vai acabar levando para o caixão. Eu lembro um caso, por exemplo, eu estava ministrando numa igreja, e aí estava falando só com homens. E aí, durante a ministração, eu estava falando justamente sobre essa dificuldade, a luta do homem com o olhar, né, para com a mulher, tudo, como essa luta a gente carrega, vai levar para o caixão. Obviamente que depois de muita intimidade, o que a gente estava falando aqui, você começa a ter habilidades melhores, sabendo que é uma batalha, um soldado bem ágil, bem treinado, sabe vencer melhor, né, com mais facilidade o inimigo. E aí eu tava falando sobre essas coisas e o irmão falou assim: Fernando, posso te interromper rapidinho? Eu falei, claro, pode falar. Então, é um caso rápido. O meu avô tem 83 anos, ele está no hospital e a gente teve um baita problema com ele lá, a ponto da gente ter que tirar ele de lá. Eu falei, nossa, mas por quê? Qual o problema? Né, o hospital não era bem preparado, qual é que é? Ele, não, sabe qual é o problema? Meu avô estava super bem. O problema é que ele, com 83 anos de idade, ficava tentando apalpar as enfermeiras. Olha só. Tá vendo o problema? Como que é sério? É um negócio que você vai carregar. Ah, não, quando eu casar, passa. Não passa. Você continua tendo a luta, é o que eu falei. Um soldado bem treinado, você vai aprendendo a lidar melhor. E você aprende coisa que José já fez há muitos anos atrás. Corre, meu filho. Corre.
não dá bandeira, não vacila nisso. Larga a capa e sai correndo. Sai correndo. Não dá uma de Golias que ele deixou a testa aberta lá, Davi meteu uma pedrona nele e já era. Entendeu? Você pode estar muito bem equipado, você pode estar bem treinado, como eu estava falando, mas se você vacilar, vai levar na testa. Então, fique muito atento. Lembrando, né, Rodrigo, que esse aqui é só um dos episódios, a gente vai falar mais a respeito. Inicialmente, a gente queria trazer isso para vocês. Então, confesse isso a pessoas maduras, abra o seu coração, se possível, ande com irmãos que vocês possam conversar abertamente a respeito disso. Lembre-se que a sua mente ela tem que ser renovada, tem que ser transformada pela renovação do seu entendimento, como nós mencionamos aqui, Romanos capítulo 12, verso 2, e ande em espírito, ou seja, se encha da palavra, como o Rodrigo estava falando, em oração, ore muito, medite nas escrituras, congregue, tenha comunhão com os irmãos, que isso vai te ajudar a vencer. Não é você quem vence o pecado, é o Espírito Santo em sua vida, e por isso é dada a glória a Cristo, porque não somos nós quem vencemos o pecado, mas sim o Espírito Santo que habita em nós. Amém? É isso aí. Amém. Glória a Deus, eu acho que esse é o nosso primeiro episódio, vai abençoar você que está ouvindo, eu espero que tenha edificado muito o seu coração. Se faltou, você falou, Fê, vocês podiam falar isso, podia falar aquilo, cara, manda pra gente, manda pra mim, para que a gente possa adicionar nos próximos episódios deste tema. E então, não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, o Instagram do Ministério, @nãomordamaca, não tem acento nem cedilha, né? Também o nosso site, nãomordamaçã.com, onde você encontra posts praticamente quase todos os dias para abençoar a sua vida. O Rodrigão tá lá escrevendo também. E também o nosso canal no YouTube, onde tem os nossos vídeos, também os nossos podcasts. Também tem Twitter, Facebook, enfim, a gente está por aí justamente para abençoar a sua vida. E você, Rodrigão, como é que as pessoas conseguem te encontrar para trocar uma ideia? De repente ele ouviu e falou, pô, o cara manda um rap, quero saber mais a respeito disso. Como as pessoas vão te achar? Ô, Fernando, valeu, cara. Eu quero agradecer o convite, nosso primeiro podcast junto. Foi muito bom, cara. Espero também que possa ter edificado as pessoas. Lembrando que é só a ponta do iceberg, né? Exato, bem falado. É só a pontinha do iceberg. Pontinha do iceberg. Esse podcast ainda vai tratar de muitos mais assuntos que vão ajudar. E se você aí que está ouvindo, você encontra alguns artigos meus no site do Não Morda Maçã, como o Fernando disse. E se você quiser, as minhas redes sociais é Rodrigo de Cristo, tudo junto, tá? @Rodrigo de Cristo, você vai me encontrar aí no Instagram, no Twitter, Facebook também, Rodrigo de Cristo. E não se esqueça de acessar o site do Ministério de Cristo, www.decristorap.com.br. Valeu! Muito bem, então, glória a Deus. Se esse episódio abençoou e edificou o seu coração, fortaleceu aí você nessa batalha, então compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, amigas, para que eles também sejam abençoados e edificados. Nos vemos então no episódio da semana que vem. Deus te abençoe e tchau, tchau. Perfect.